O Oriente Médio é uma região milenar e turbulenta de grandes paixões, aspirações e desilusões. Dessas terras surgiram personagens com uma marca única, muito pouco estudada, assim como a própria região. O personagem de hoje é para alguns um mártir defensor da soberania dos povos, para outros um tirano megalomaníaco e obscuro. Depois de ser o chefe absoluto do Iraque por quase 3 décadas, o Oriente Médio de Saddam Hussein na forca nas mãos de potências estrangeiras foi transmitido para o resto do mundo. Seu partido com ele, no comando, liderou um período de estabilidade e desenvolvimento econômico sem precedentes em um Iraque que se tornava um dos principais exportadores de petróleo do mundo, para depois embarcar em uma guerra sangrenta contra o Irã, apoiado pelos mesmos poderes estrangeiros, que uma década depois o derrubariam e invadiriam o Iraque, com o argumento de inexistentes armas de destruição em massa, trazendo mais instabilidade e caos para a região até o dia de hoje, como veremos mais adiante. Uma das figuras políticas mais condenadas de nosso tempo, cercada de lendas e mitos fiéis à sua personalidade insurreta e indomável. A história de Saddam Hussein merece ser conhecida por todos. Olá, Reinaldo Carrillo, bem-vindos à Nova Enciclopédia. Convido vocês a nos apoiarem no Patreon, disponível abaixo deste vídeo. Também peço que curtam, compartilhem com os amigos e deixem seus comentários. Saddam Hussein chegou ao mundo em 28 de abril de 1937, em uma vila muito pobre às margens do rio Tigre, a 160 quilômetros de Bagdá, a capital do então Reino do Iraque. Sua família muçulmana era de confissão sunita. No Iraque daquela época, aproximadamente 1/3 dos muçulmanos eram sunitas e 2/3 deles eram xiitas. Seu pai e seu irmão faleceram pouco antes de seu nascimento, o que mergulhou sua mãe em uma profunda depressão, fazendo-a deixar o jovem Saddam aos cuidados de seu tio Jair Tufá, um sunita devoto, professor e oficial do exército, que lhe incutiu muitas de suas ideias políticas anticoloniais, nacionalistas e anticomunistas iraquianas. É uma região de história milenar, onde teria nascido a supostamente primeira civilização, conhecida com as cidades sumérias na antiga Mesopotâmia. Foi centro de múltiplos impérios e campo de batalha de impérios rivais e clãs tribais internos. A região foi dominada por séculos pelo Império Otomano. Ao finalizar a Primeira Guerra Mundial, o território fica sob ocupação britânica. É proclamado o Reino do Iraque com um monarca iraquiano pró-britânico e Mosul é anexada ao nascente Estado iraquiano após a descoberta de sua riqueza petrolífera. 13 anos depois, em 1932, o Reino do Iraque foi admitido como nação supostamente soberana na Sociedade das Nações, enquanto os britânicos mantinham presença militar, grande influência no governo e o controle da indústria petrolífera, frente à qual foi crescendo um já antigo nacionalismo árabe no Iraque. Este Iraque é o Iraque monárquico no qual Saddam Hussein nasceria, período também marcado por constantes levantamentos e confrontos por motivos políticos com nuances étnico-tribais, uma região onde os conflitos políticos eram resolvidos e continuam sendo resolvidos por meio da força. É em uma dessas revoltas no Iraque o golpe de Estado nacionalista de 1941, no qual participou o tio de Saddam, Jair Tufá. Este golpe levou a uma nova invasão britânica que esmagou os nacionalistas, restituiu a monarquia e deixou o tio de Hussein atrás das grades. Saddam, que em árabe significa aquele que enfrenta, teve que voltar para a casa de sua mãe, que se havia casado com outro homem, com quem teve vários filhos que maltratariam e abusariam de Saddam, enquanto ele se dedicava a pastorear cabras e lhe negavam a possibilidade de se formar em uma escola. Ele também era uma criança muito sociável. Aos 10 anos, Saddam foge da casa de sua mãe para retornar com seu tio quando este foi libertado. Este o encaminha definitivamente para uma carreira política que o levaria a se tornar um dos líderes mais condenados da história contemporânea. Depois de se formar com dificuldade na escola, ele se muda com sua família adotiva para Bagdá, onde tenta sem sucesso entrar na academia militar. O mundo acadêmico e cultural de Bagdá, naquele momento, exalava um forte sentimento contra a intervenção britânica e americana e contra a monarquia iraquiana. Saddam se impregna disso e também se afasta de sua tradição religiosa muçulmana. Lá, em 1957,
ele se junta ao Partido Socialista Árabe do Renascimento, conhecido como Partido Baas, uma organização laica, nacionalista e revolucionária apegada ao socialismo árabe, que não deve ser confundida com o socialismo marxista ocidental, pois este não acredita na luta de classes nem na tomada dos meios de produção. O partido também acreditava no panarabismo, a união política dos diferentes povos árabes do mundo. Era um partido pequeno na época, mas logo governaria por mais tempo que qualquer outro. Em 1958, um grupo de oficiais derruba e executa o rei Faisal II e sua família e instala no poder o general Abdul Karim Qassim. Isso marca o fim da monarquia no Iraque e a república é declarada sob um governo de corte nacionalista e socialista árabe. O partido Baath começa a ganhar notoriedade, inicialmente sendo um aliado-chave deste novo governo, mas rapidamente se tornam inimigos por diferenças sobre o panarabismo e o baazismo é ilegalizado. Saddam, um homem de atitude feroz, foi encarregado pelo partido baacista para realizar um magnicídio. No dia 2 de outubro de 1959, um grupo no qual Saddam estava tenta metralhar o líder do governo iraquiano, mas Hussein sai ferido por um tiro. Condenado à morte, decide fugir e se exilar na Síria durante vários anos, antes de se mudar para o Egito. Enquanto isso, seus cúmplices foram detidos e executados. Na Síria, ele é recebido pelo criador do baazismo, Michel Aflaq. Da Síria, ele parte para o Egito em fevereiro de 1960 até 1963, sob a proteção do presidente do Egito, o famoso Gamal Abdel Nasser, grande impulsionador do panarabismo e do socialismo árabe. Lá ele se casaria com sua prima e primeira esposa, com quem teria seus 2 filhos, Uday e Qusay. Durante sua estadia no Egito, ele continua suas atividades políticas e cultiva uma rede de relações que lhe permite aprender tudo o que pode com a experiência de Gamal Abdel Nasser, e ansioso para exportar essas ideias para o seu Iraque natal, a oportunidade e o poder se uniram. Os militares bazistas e nasseristas no governo do general Abdul Karim Qassim o derrubam em fevereiro de 1963 e colocam Abdul Salam Arif à frente do governo do Iraque. Hassan al-Bakr, um alto membro do partido Baath com laços familiares com Saddam, torna-se assim o vice-presidente e primeiro-ministro do Iraque. Saddam retorna ao serviço do novo governo e Hassan al-Bakr o nomeia para um cargo onde demonstra habilidades de organização política, conseguindo assim Saddam criar uma organização de segurança paramilitar sob seu controle exclusivo, desenvolvendo atividades de inteligência, segurança interna e perseguição de comunistas e outros dissidentes. Mas menos de um ano depois, o recém-presidente Abdul Salam purgaria de seu governo os mesmos baacistas que o colocaram no poder, incluindo Hassan al-Bakr, o parente de Saddam, que é destituído de seu cargo. Saddam permaneceu totalmente leal a al-Bakr por seus laços de sangue e também é preso. 2 anos depois, ele consegue escapar da prisão e passa a organizar uma milícia baseada na clandestinidade. Em 1968, essas milícias de Saddam foram fundamentais em um golpe orquestrado por seu parente bazista, Hassan al-Bakr, que depôs o presidente do Iraque. Finalmente, o partido Baas chegava ao poder sozinho. Hassan al-Bakr é nomeado presidente e Saddam, que havia ganhado a confiança do partido, é nomeado vice-presidente do Iraque e chefe do comando revolucionário baazista. Decidido a não perder o poder desta vez, Saddam recebe a tarefa de organizar o aparelho de inteligência e segurança do novo regime e, imediatamente, manda para o exílio alguns altos comandos militares não baazistas, e começa uma política de perseguição contra comunistas, monarquistas e outros grupos dissidentes. Com 31 anos de idade, Saddam já estava no ápice do poder iraquiano e pouco a pouco se tornou o líder de facto do país, embora Hassan al-Bakr fosse o presidente nominal. O novo governo, do qual Saddam era o número 2, liderando trabalhos tanto na política interna quanto externa, leva adiante uma campanha de alfabetização e educação massiva no Iraque, sendo premiado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Desenvolve-se um plano ambicioso de infraestrutura,
é aprovada uma nova Constituição que concede à mulher o direito ao voto e o acesso à propriedade e à educação, melhora-se e expande-se o sistema de saúde universal e a rede hospitalar do Iraque, e promove-se o desenvolvimento da indústria petrolífera. Acompanhada desta política desenvolvimentista, estava uma política ferrenha de controle, vigilância e perseguição contra dissidentes externos e internos, bem como xiitas e curdos, o que permite a Hussein consolidar-se como verdadeiro governante de fato e estabilizar o novo regime. Além disso, começa a incluir membros de seu clã familiar de Tikrit no aparelho estatal. No cerne de sua estratégia política estavam os vastos campos de petróleo do Iraque. Saddam é o principal impulsionador em 1972 da nacionalização da Companhia Petrolífera do Iraque. Um ano depois, os preços do petróleo mundial dispararam. Após a nacionalização do petróleo, as receitas petrolíferas do Iraque multiplicaram-se por 40 em menos de 10 anos. O Iraque tornou-se um dos principais exportadores de petróleo do mundo e o desenvolvimento econômico do país mostrava índices sem precedentes. O governo de al-Bakr e Hussein faz um esforço para diversificar a economia e implementam uma campanha nacional para infraestruturas que conseguiu grandes avanços na construção de estradas, promoção de mineração e desenvolvimento de outras indústrias. A campanha também beneficiou as indústrias energéticas. Eletricidade foi levada a quase todas as cidades do Iraque e muitas áreas rurais. Da mesma forma, em 1972, quando o baazismo já estava no poder há 4 anos, foi assinado um tratado de cooperação e amizade com a União Soviética, ao mesmo tempo que mantinha uma complicada relação flutuante com a Síria, Irã e Egito, e uma relação intransigente com Israel, a quem acusavam de sionista. Após a crise do petróleo de 1973, a França adotou uma política mais pró-árabe e foi recompensada por Saddam com laços mais estreitos. A França forneceu a infraestrutura e o urânio para que o Iraque desenvolvesse seu ambicioso programa de energia nuclear. O primeiro reator nuclear iraquiano foi nomeado pelos franceses de Osirak. No entanto, este reator foi destruído em 7 de junho de 1981 por um ataque aéreo de Israel durante a Guerra do Iraque contra o Irã, sobre a qual falaremos mais adiante. Hussein e seu partido sempre mantiveram, em maior ou menor medida, uma retórica contra Israel e o sionismo. Sendo o Iraque um estado extremamente chave no equilíbrio de forças no Oriente Médio, Israel nunca deixou de vê-lo como um ator muito incômodo para seus interesses, especialmente a partir dos anos 90. Presume-se que diversas investigações indicam que uma das principais causas da última invasão dos Estados Unidos ao Iraque em 2003 seria a proteção de Israel, além da salvaguarda do dólar como única moeda para a venda de petróleo. Mas falaremos mais sobre isso mais tarde. Voltando aos anos 70, Saddam Hussein continua exercendo funções de política interna e externa. Negocia com o Irã um acordo que continha concessões iraquianas ao Irã por disputas fronteiriças. Em troca, o Irã concordou em parar de apoiar os curdos que eram opositores ao governo de Saddam no Iraque. Pelos rápidos feitos do governo durante os anos de 1975, o governante espanhol Francisco Franco concedeu a Saddam Hussein a distinção Isabel a Católica. Em 1976, Saddam torna-se general das Forças Armadas iraquianas. À medida que o doente e idoso Hassan al-Bakr se tornava incapaz de executar seus deveres como presidente, ficava à sombra do líder de fato, Saddam Hussein. Para 1979, correram informações de que o presidente al-Bakr pensava designar o presidente sírio Hafez al-Assad como seu sucessor e assim unificar ambos os países. Mas Saddam agiu para impedir isso e assegurar seu controle e obrigou o doente al-Bakr a renunciar em 16 de julho de 1979, para assim assumir formalmente a presidência. Foi a 5ª mudança na primeira poltrona do país em 21 anos, mas a primeira na qual não houve circunstâncias dramáticas. Após ser nomeado presidente, Saddam Hussein convoca uma assembleia de líderes do partido Ba'ath em 22 de julho de 1979. Durante a assembleia, que ele ordenou que fosse gravada em vídeo, Saddam afirmou ter encontrado uma 5ª coluna dentro do partido Ba'ath, acusados de apoiar o mandatário sírio
contra os interesses iraquianos e obrigou um dos envolvidos a ler uma confissão de ter se envolvido nesta conspiração e a ler os nomes dos 68 conspiradores. Estes membros foram retirados um por um da sala e foram detidos. Depois de ler a lista, Saddam parabenizou aqueles que ainda estavam sentados na sala por sua lealdade passada e futura. As pessoas presas foram julgadas por traição e no 1º de agosto de 1979, centenas de membros de alto escalão do partido Baath haviam sido executados. Durante seu governo, Saddam Hussein promoveu uma ideia de nacionalismo étnico árabe-iraquiano, um Iraque forte no qual a antiga Mesopotâmia era exaltada. Chegou ao ponto de fazer com que seu partido publicasse uma árvore genealógica que o vinculava a Saladino, o rei babilônio Nabucodonosor e a família do profeta Maomé. A idolatria à personalidade de Saddam tornou-se onipresente na sociedade iraquiana. Tinha milhares de retratos, estátuas e murais com sua imagem por todas as ruas. Por sua vez, muito perto do Iraque, no mesmo ano em que Saddam assume como presidente, a Revolução Islâmica de 1979 no Irã, impulsionada pelo Ayatollah Ruhollah Khomeini, substituiu a monarquia iraniana por uma república islâmica de corte xiita. Esta revolução iraniana e seu islamismo político foram vistos pelos Estados Unidos e Israel como uma grande ameaça aos seus interesses na região. Além disso, Saddam temia que as influências do xiismo revolucionário iraniano se propagassem entre sua população majoritariamente xiita no Iraque. Em convergência com a política expansionista de Hussein e encorajado pelos Estados Unidos e outras potências com interesses na região, o Iraque lança uma guerra contra o Irã, com o argumento de que o Irã havia negado ao Iraque uma saída para o mar. O Iraque recebeu apoio logístico e bélico da França, Estados Unidos da América e União Soviética, além de suporte financeiro do Kuwait e Arábia Saudita, que também se opunham à expansão do fundamentalismo islâmico iraniano. Embora neste conflito os Estados Unidos também vendessem secretamente armas sofisticadas ao Irã, através de Israel, no famoso escândalo Irã-Contra. Depois, os Estados Unidos atacaram diretamente objetivos-chave do Irã para pôr fim à longa luta. Esta guerra desencadeou um duro conflito bélico de 8 anos, no qual não houve um vencedor claro, nem houve mudanças nos acordos fronteiriços que a desencadearam. O que houve foi cerca de 1 milhão de mortos entre ambos os lados, um Iraque e Irã dizimados social e economicamente, e uma revolução muçulmana iraniana bastante enfraquecida. Igualmente, em meio à guerra, o governo de Hussein desencadeou uma campanha violenta contra as populações curdas, opostas ao seu regime e apoiadas pelo Irã, da qual os órgãos internacionais denunciam mais de 100 mil curdos mortos em 3 anos, e o uso de armas químicas pelo regime de Hussein. Armas químicas que foram desenvolvidas e usadas com o apoio e aval dos Estados Unidos. Todo esse tempo, Saddam não foi um criminoso para os Estados Unidos, mas um aliado muito útil. Por outro lado, o fim da guerra com o Irã serviu para aprofundar as tensões latentes que havia entre o Iraque e seu rico vizinho no Kuwait. Saddam começou a instar o Kuwait a suavizar as dívidas que o Iraque havia acumulado com o Kuwait durante a guerra, em torno de uns 30 bilhões de dólares. Mas o Kuwait se recusou. Por sua vez, o Kuwait e a Arábia Saudita estavam bombeando quantidades de petróleo acima do estipulado na Organização dos Países Exportadores de Petróleo, mantendo assim os preços do petróleo baixos, quando o Iraque precisava vender o petróleo caro para pagar sua enorme dívida e recuperar sua economia. Mas eles também se recusaram a ceder. Por outro lado, Saddam argumentou consistentemente que o Kuwait era uma parte integral e histórica do Iraque e que só existia como um estado separado devido às interferências do governo britânico naquela época, reafirmando uma crença que o nacionalismo iraquiano apoiava há 50 anos. Diante deste cenário, Saddam consultou a administração de Bush pai sobre seus planos de invadir e anexar o Kuwait, e a resposta foi que os Estados Unidos não se envolveriam, nem tinham compromissos com o Kuwait, nem tomariam partido de nenhuma forma. Assim, no dia 2 de agosto de 1990, o governo de Saddam Hussein invade o Kuwait e posteriormente o anexa como a 19ª província do Iraque.
Em janeiro de 1991, contrariando o que havia sido dito anteriormente, uma coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos declarou guerra ao Iraque e, com a Operação Tempestade do Deserto, em poucas semanas, obrigaram o Iraque a se retirar do Kuwait, no que ficou conhecido como a Guerra do Golfo, restaurando assim o Emirado do Kuwait. Desta vez, a maioria dos mortos entre militares e civis foram iraquianos, além de centenas de milhares afetados pelo uso de armas com urânio empobrecido por parte dos Estados Unidos. Durante o conflito, o Iraque também lançou mísseis em cidades de Israel, uma medida temerária com o objetivo de mudar o curso da guerra e em resposta aos ataques de Israel ao Iraque em 1981. Foi nos meses anteriores a esta chamada Guerra do Golfo que começou a campanha no Ocidente de demonização de Saddam Hussein, passando de tratá-lo como um aliado na guerra contra o Irã e os curdos para representá-lo agora como a maior ameaça. Em 1991, o desafio de Saddam era manter-se no poder, o que conseguiu sem abandonar sua atitude desafiadora, irreverente e soberanista. Como resultado da guerra, foram impostas duras sanções ao Iraque que exigiam o desarmamento do país, bem como um forte embargo econômico que só piorou ainda mais a sua já abalada economia. Por sua vez, seu exército foi dizimado e, por razões geopolíticas, o exército americano enfrentou dificuldades ao tomar Bagdá. Em 1992, aviões britânicos e americanos queimaram plantações no Iraque. No ano seguinte, com o argumento de que o Iraque supostamente havia planejado o assassinato de George Bush pai e de repetidas violações às zonas de exclusão aérea, Bill Clinton ordena o lançamento de 23 mísseis Tomahawk no Centro de Inteligência de Bagdá. Para 1998, em pleno escândalo de Monica Lewinsky, o Iraque recebe novos bombardeios dos Estados Unidos e do Reino Unido com o argumento de que o Iraque se recusava a cooperar com a Organização das Nações Unidas e por ter burlado as sanções impostas. Hussein, em resposta, toma medidas que buscavam substituir o petrodólar pelo euro em suas vendas e transações de petróleo e comete outras medidas que buscavam reduzir a influência americana no Iraque. Neste período, nos anos 90, após uma tendência secularista e laica, Saddam Hussein começa a se retratar como um devoto muçulmano contra os chamados traidores da nação árabe. Elementos da lei Sharia foram reintroduzidos e a frase ritual Allahu Akbar, ou seja, Allah é grande, escrita à mão por Saddam, foi adicionada à bandeira nacional. Saddam também encomendou a produção de um alcorão de sangue, escrito com 27 litros, supostamente de seu próprio sangue. Após a Guerra do Golfo nos anos 90, a instabilidade social e étnica entre os muçulmanos xiitas, os curdos e as unidades militares dissidentes também ameaçaram a estabilidade do governo de Saddam. Ocorreram levantes no norte curdo e nas partes central e sul do Iraque, mas todos foram esmagados pelo governo. Após a queda das Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001, cujos verdadeiros responsáveis ainda são objeto de debate, a retórica dos Estados Unidos contra o Iraque intensificou-se, alegando que o país representava uma ameaça. 2 anos mais tarde, uma nova coalizão de países liderada pelos Estados Unidos e com apoio-chave de agentes de Israel lançariam uma invasão ao Iraque em 20 de março de 2003. Com o argumento de que o governo iraquiano possuía armas de destruição em massa e que havia colaborado também com as células supostamente responsáveis pelos ataques de 11 de setembro. No entanto, ambas as acusações provaram ser falsas e nunca foram comprovadas. No meio do debate nos Estados Unidos, antes da guerra que apontava o Iraque como uma ameaça que deveria ser neutralizada, em 10 de setembro de 2002, o diretor executivo da Comissão dos Ataques de 11 de setembro e conselheiro do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Philip David Selikoff, perguntou: por que o Iraque atacaria os Estados Unidos ou usaria armas nucleares contra nós? Vou dizer-lhes qual acredito ser a verdadeira ameaça desde 1990. É a ameaça contra Israel, fecho aspas. Apenas 3 semanas após a invasão, a coalizão dos Estados Unidos ocupou grande parte do Iraque ou mudou para táticas de guerrilha. No dia 9 de abril mudou para táticas de guerrilha.
No dia 9 de abril de 2003, Bagdá caiu sob as forças lideradas pelos Estados Unidos, marcando simbolicamente a queda da estátua do Antigo por várias semanas. Em várias ocasiões, Saddam lançou gravações de várias semanas. Em várias ocasiões, Saddam lançou gravações de áudio, promovendo a resistência popular à sua expulsão. Paralelamente, um governo provisório era instalado no Iraque, controlado pelos Estados Unidos. Em julho de 2003, seus filhos Uday e Qusay e seu neto Mustafa, de 14 anos, morrem em um tiroteio de 3 horas com forças americanas. No dia 13 de dezembro de 2003, na Operação Amanhecer Vermelho, Saddam foi capturado por forças americanas após ser encontrado escondido em um buraco perto de Tikrit, sua cidade natal. Em 2005 começa o julgamento contra Saddam Hussein, realizado por um tribunal no Iraque sob controle americano. Um dos advogados de Hussein foi assassinado em Bagdá durante o processo e outros tiveram que fugir de seu mandato para curdos, xiitas e outros líderes políticos, assim como a invasão do Kuwait. Hussein enfrentou o tribunal sob a acusação da invasão do Kuwait, dizendo: "Eu fiz isso pelo bem do povo do Iraque, como vocês podem defender esses cães?" O juiz repreendeu-o pela sua linguagem e lembrou-lhe que estava com um meio sorriso e disse: "Tudo isso é um teatro, o verdadeiro criminoso é Bush." Finalmente, Saddam Hussein foi condenado à morte na forca. Ao receber a sentença, Hussein pronunciou repetidamente as seguintes palavras com o Alcorão na mão: "Vida longa ao Iraque, vida longa aos iraquianos. Alá é maior que os invasores." Finalmente é enforcado no dia 30 de dezembro do ano 2006. Após sua execução naquele mesmo dia, uma série de atentados abalou Bagdá, deixando pelo menos 70 mortos, depois que o partido Baath pediu aos iraquianos vingança pelo assassinato do ex-presidente pelas mãos dos invasores. Seu corpo foi entregue aos seus familiares para ser enterrado em sua cidade natal de Tikrit. No final, nem a democracia nem a estabilidade chegariam à região, mas sim o contrário. Desde a invasão, o país sofre uma constante conflitualidade política e social. A guerra de guerrilha contra o exército norte-americano tem sido sangrenta por parte dos vários grupos que se opõem à ocupação. Também se intensificou o confronto interno entre xiitas e sunitas, bem como entre clãs tribais, à beira de quase chegar à guerra civil, assim como proliferaram grupos islamistas como o Estado Islâmico, onde se aglomeraram muitos dos antigos apoiadores de Saddam. O governo pró-americano, estabelecido pela coalizão invasora, perdeu grande parte do controle do território para as milícias locais. Centenas de milhares morreram desde a ocupação e as condições dos iraquianos pioraram à medida que o Irã expandiu sua influência na região. Tudo isso resultou em um significativo culto à figura de Saddam Hussein no Iraque, visto como o homem forte que devolveu o Iraque ao seu lugar predominante na política internacional e como mártir da invasão em uma nação que foi colônia durante quase todo o século XX. A verdade é que sua figura é muito mais multifacetada, como estabilizador e desenvolvimentista, e serviu às potências estrangeiras durante os 10 anos de guerra em que o Iraque entrou durante seu mandato, e como anticolonialista disposto a morrer antes de ceder seu território. Violento, sagaz e determinado, sua marca ficará gravada por muito tempo no Oriente Médio. Eu sou Reinaldo Carrillo, espero que tenham gostado deste vídeo. Por favor, deixem seus comentários, compartilhem o material, apoiem-nos dando um gostei no vídeo e ativando o sininho para receber notificações. Também nos sigam em nossa conta do Instagram para ver mais material complementar sobre nossa história. Até a próxima e que Deus os abençoe.